Hoje eu vou falar sobre conflito aparente de normas. Vou compartilhar a tela com vocês e vamos então a esta aula de Direito Penal, parte geral. Muito bem. Este conteúdo de hoje, ele é de suma importância para os estudantes de Direito. Trata-se de um conteúdo que faz parte do penal, parte geral. É um conteúdo doutrinário, de maneira que nós não vamos encontrar na parte geral artigos que possamos nos respaldar para explicar essa matéria. Normalmente, os livros de penal, parte geral, volume 1, penal 1, trazem esse conteúdo, que é muito interessante que essa aula de hoje seja posteriormente enriquecida com leituras, né? Então, vamos lá ao conflito aparente de normas. Eu vou deixar depois essa aula gravada, vou colocar no YouTube para quem quiser acessar. O que é este conteúdo? Então, é um conflito aparente de normas, né? As normas aqui, então, que nós vamos trabalhar são as leis. Não há conflito entre leis, tá? Para cada fato criminoso, há a lei correta a ser aplicada. Porém, aparentemente, por vezes, nós estaremos diante de uma situação em que um fato comporta várias normas. E aí eu tenho que saber qual é a lei correta a ser aplicada e quais as outras que não serão aplicáveis no caso, né? Então, este conteúdo é para aquelas situações em que, aparentemente, o agente violou vários artigos, várias leis, cometeu vários crimes, mas, na verdade, nós não estamos diante de tantos crimes, são menos crimes, e é preciso aplicar as técnicas corretas a fim de verificar qual é o crime verdadeiro e quais são aqueles artigos que não serão aplicados no caso desse agente, certo? Então, nós temos aqui, primeiramente, as noções, né? As regras do conflito aparente de normas são aplicáveis quando, para um fato, então, eu tenho um fato, há pluralidade de normas. Então, eu tenho um fato com duas ou mais leis. Se eu tenho um fato, então, eu tenho que ter uma lei para um fato. E se aparentemente eu tenho duas ou mais, eu preciso então solucionar esse conflito a fim de descobrir qual é a lei correta. Então aqui partiremos do seguinte pressuposto: nós teremos unidade de fato, pluralidade de normas, duas ou mais leis, ok? E a efetiva aplicação de somente uma delas, né? Se eu tenho um fato, eu tenho que ter uma lei. A solução desse caso se dá através da aplicação de princípios. Aqui, então, eu coloco para vocês, numa linguagem esquemática, isso aqui é muito interessante para fins de mapa mental, para você não se perder nas explicações. Então, a doutrina, ela nos trará princípios que vão solucionar esse conflito aparente de normas, né? Então, a solução do conflito aparente de normas é feita através de princípios. Quais são eles? São 4 princípios. 1, especialidade. 2, consunção. 3, subsidiariedade. 4, alternatividade. O que nós vamos observar é que no princípio da consunção eu tenho divisões e subdivisões. Então, o princípio da consunção, ele se divide em crime progressivo, progressão criminosa, crime complexo. E a progressão criminosa, por sua vez, se divide em progressão criminosa propriamente dita, antefacto impunível e pós-facto impunível. O terceiro aqui é a subsidiariedade, o quarto, a alternatividade. Então, vejam bem, eu preciso conhecer todos esses princípios, né, e aplicá-lo conforme o caso. Há situações em que eu vou aplicar o princípio da especialidade, em outras situações eu vou aplicar o princípio da absorção,
em outras situações, a subsidiariedade, em outras, as alternatividades. E, dentro da construção, essas subdivisões, ok? Então, guarde bem como é que é feita essa divisão dos princípios, né? Nós vamos trabalhar, então, nessa mesma sequência. Primeiro, o princípio da especialidade, depois prosseguiremos. Pois bem, então aqui está o princípio da especialidade. O que é esta regra geral? A definição da conduta criminosa é feita de uma forma bem simples. Então, eu tenho aqui a lei geral. A lei geral vai descrever a conduta de uma forma simples. Um exemplo aqui para você: o homicídio, artigo 121, o crime é matar alguém. Então, a descrição da conduta criminosa, do crime de homicídio, ela é dada aqui de uma forma bem simples: matar alguém. Esta aqui, então, é a regra, é a lei geral. Agora, se eu comparo lei com lei, tá? Então, o princípio da especialidade, haverá uma comparação de lei com lei. Se eu comparo o artigo 121 do Código Penal com o artigo 123, então aqui eu vou perceber que, comparando essas duas leis, eu tenho algumas diferenças, né? Então, vamos comparar o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Agora, vamos para o artigo 123 do Código Penal, que é o crime de infanticídio. O crime de infanticídio é o mesmo núcleo de tipo, o mesmo verbo, matar. Matar, vai matar quem? O próprio filho. Então, o infanticídio, ele é um homicídio, porque também está matando alguém, mas é um homicídio com algumas especializantes, com algumas diferenças. Neste homicídio aqui, vai matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, este crime infanticídio, ele é cometido pela mãe, né? Como é que eu sei que ele é cometido pela mãe? É só você analisar com cuidado o tipo penal. Então, analise a lei. É matar, vai matar o próprio filho durante ou logo após o parto. Então, quem tem que estar parindo o filho é a mãe. E essa mãe, né, ela estará numa situação, né, de estado puerperal, que é um abalo psíquico. Então, eu tenho que analisar a lei e eu percebo que o artigo 123 é uma lei especial. Por que é uma lei especial? Porque ela contém tudo que tem no geral, o matar e o alguém, mas ela possui algo mais, que nós chamamos de especializantes. Quais são os especializantes? É matar no estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Então, esses 4 elementos, eles são as especializantes, porque eles são aqueles elementos que vão além do matar alguém. Ele possui dados a mais. Então, o estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após o parto. Então, esta regra, este homicídio, ele é especial em relação ao 121. Então, o 123, ele é uma lei especial, porque ele possui especializantes. Quando eu comparo o artigo 121 com o artigo 123, eu vejo a diferença que há entre eles. Então, aqui, eu entendo o que é uma lei geral e o que é uma lei especial. A lei geral descreve a conduta criminosa. A lei especial vai descrever a mesma conduta criminosa da geral, mas vai acrescentar alguns elementos, algumas palavras a mais, que são chamadas de especializantes. Pois bem, então vamos pensar aqui em algumas observações, primeiramente, para você. Primeiro, para você saber qual que é a lei geral e qual que é a lei especial, você vai comparar a lei. A lei especial, né, ela é específica. O infanticídio é específico para a mãe que mata o filho durante o parto ou logo após o parto, estando ela no estado puerperal. A regra é, então agora aqui vem o primeiro princípio. Princípio da especialidade, tá? Todos eles têm uma expressão em latim, tá? Que os identifica da mesma maneira. Então, qual que é a regra aqui
do princípio da especialidade. A regra é a lei especial prevalece, quer dizer, então, que ela sobrepõe a lei geral, certo? Agora que eu conheço a diferença de uma lei geral para uma especial, eu trago com vocês 2 exemplos. Então, o interessante é fazermos a definição e trazer o exemplo para clarear. Suponhamos no caso número 1, Melvio mata Caio. Então, aqui foi alguém matando outrem, né? Matar outrem, matar alguém, é artigo 121 do Código Penal. No caso aqui, o Melvio vai responder por homicídio, artigo 121 do caso penal. Agora eu trago o caso 2. Veja a diferença. Mortícia, sob influência do estado corporal, mata o próprio filho logo após o parto. No caso da mortícia, o crime dela é infanticídio. A Débora, ela não vai responder pelo 121 e pelo 123, porque ela matou alguém. Não seria 121? E ela matou alguém no estado corporal, o próprio filho. Não seria o 123? Por que eu não posso aplicar os 2 artigos? Porque eu tenho um fato só. Nesse caso da mortícia, se ela cometeu um crime, se ela comete um crime, ela tem que responder por se ela tem um fato, ela tem um crime, certo? Non bis in idem. Non bis in idem. A pessoa não pode responder 2 vezes pelo mesmo crime, né? Pelo mesmo fato delituoso, um crime só. Então, nesse caso aqui, aparentemente, olha então o conflito aparente de normas, aparentemente, Mortícia, ao matar o próprio filho durante o parto, logo após o parto, no estado corporal, aparentemente, ela violou o disposto no artigo 121. E, aparentemente, ela violou o artigo 123 do Código Penal. Porém, para um fato, apenas um crime. Neste caso, então, eu tenho que eliminar um desses artigos. Por qual crime Mortícia responderá? Se a lei especial prevalece, então eu excluo a regra geral. Mortícia vai responder por infanticídio, certo? Então você veja aí que esse é o primeiro princípio que vai solucionar o conflito aparente de normas. Aparentemente, Mortícia violou ao matar o próprio filho, aparentemente ela cometeu 2 crimes, o artigo 121 do Código Penal e o artigo 123. Porém, não pode repetir pelo mesmo crime 2 vezes, não bis in idem. Neste caso, então, aplicando a regra da especialidade, porque a regra especial derroga a geral. A lei especial prevalece sobre a geral. Então, Mortícia responde pelo 123, que é a regra especial, e deixa de aplicar para ela o 121. Tá? Agora vamos ao segundo princípio. O segundo princípio é o da consunção. O que é o princípio da consunção? Tá? Cuidado, porque ele possui uma expressão sinônima, consunção ou absorção. Nós temos que ficar atentos na área jurídica para essas expressões sinônimas, tá? Tem o mesmo sentido e eu posso usar uma ou outra expressão. Ela também possui uma expressão em latim, né, que vai identificá-la. A regra é, então vamos lá, qual é esta regra a ser aplicada? Este princípio é aplicado quando um fato criminoso consiste na preparação, execução ou ele é o exaurimento de outro fato. Então, agora eu vou analisar fato com fato. Não vou comparar lei com lei, fato com fato, né? Então, o que eu tenho aqui é que um fato estará ligado a outro fato. Aparentemente, para cada fato aqui, eu teria um crime. Aparentemente, eu aplicaria 2 crimes, 2 artigos. Porém, não posso fazer isso. Novamente, aqui, para cada fato delituoso, um crime só, non bis in idem, né? Esse princípio da consunção, ele vai trabalhar da absorção, aonde o crime mais grave, então, o crime
mais grave, ele vai absorver o crime menos grave. Então, nesse caso, vai desaparecer o crime menos grave. E o agente vai responder somente pelo mais grave. Este aqui é a ideia geral do princípio da absorção. Porém, vocês viram lá acima que ele é subdividido, não é isso? Então, vamos lá trabalhar todas essas situações em que eu tenho um fato e outro fato. E a minha dúvida é qual desaparecerá? O primeiro fato ou o segundo fato? Para saber se será um ou outro, eu preciso aplicar as regras, né? Que eu vou aplicar agora com vocês. Então, aqui eu tenho as regras do crime progressivo. Quando é que eu vou aplicar? Então, vejamos aqui. O agente quer, desde o início, ele quer praticar um crime mais grave. E para chegar ao seu objetivo, ele passa sucessivamente por violação de outro bem jurídico. Exemplo, Caio quer matar Tício. Para ele matar, ele vai ter que ferir. Então, o Caio, ele vai passar pelo artigo 129 do Código Penal. Qual é o objetivo dele? Matar, 121 do Código Penal. Só que para chegar aqui no crime fim, que é o objetivo dele, ele vai necessariamente, obrigatoriamente, passar pelo crime meio. Não tem como ele matar sem ferir. Então, no crime progressivo, ele tem um desígnio, ele tem apenas uma vontade. Qual é o objetivo dele? Qual é a finalidade dele? É matar. Só que para matar, ele vai passar pelo crime meio. Então, quando ele quiser praticar um crime mais grave e obrigatoriamente tiver que passar pelo crime meio, o crime fim absorve o crime meio. Neste caso, ele vai responder somente pelo homicídio, certo? Então, aqui, o que está escrito no exemplo? Caso, se Caio quer matar Tício, ele passa a ferir a vítima até que ela morra. Aparentemente, olha o conflito aparente de normas, aparentemente houve 2 crimes, ou seja, lesão corporal e homicídio, mas ele não pode responder pelos 2 crimes. Um tem que desaparecer. Neste caso, eu vou usar a regra, não da regra geral especializante, agora eu analiso o fato. Ele tinha uma finalidade de matar, para isso passou pela lesão para chegar no seu intento. Responde só pelo crime fim. O crime meio fica absorvido, desaparece. Por isso nós estamos aqui, né, no princípio da absorção, certo? Essa é uma das hipóteses, crime progressivo. E aí depois eu tenho uma outra hipótese que eu não vou confundir, que é a progressão criminosa. O que é a progressão criminosa? Vejamos aqui. Já vou partir direto para o caso. Melville quer ferir Caio. Então, qual é a finalidade? O que ele pretende? Ferir. Ferir significa 129 do Código Penal, lesão corporal. Após ferir, ele muda de finalidade, olha aqui a segunda finalidade dele, e resolve matar, 121. Então, o que eu percebo aqui na progressão criminosa, que há pluralidade de desígnios. Ele tinha uma intenção de cometer um crime menos grave, durante a execução do crime, ele muda de propósito e resolve matar, cometendo assim um crime mais grave. Foram 2 desígnios. Aparentemente, ele cometeu o crime previsto no artigo 129, porque ele quis ferir e feriu. Depois, aparentemente, ele cometeu o crime do artigo 121, homicídio, mas não bis in idem. Nesse caso aqui, então, o crime mais grave, por que o crime do homicídio é mais grave? É só você comparar a pena, né? A pena varia de 6 a 20 anos, a lesão corporal, 3 meses a 1 ano. Então, o crime mais grave, ele vai absorver
o menos grave. Então, o menos grave desaparece e há só um crime, o crime de homicídio. Qual é a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa? Nos desígnios. Vejam bem que nessa progressão criminosa, ele queria primeiro somente lesionar. Depois, ele muda a finalidade dele. E aí ele resolve matar, né, durante a fase do cumprimento da execução do crime. Então, há pluralidade de desígnios. Lá no crime progressivo, nele não. Desde o início ele quis matar. Só que para matar, ele teve que passar por lesão. Então, o crime fim absorve o crime meio. Na progressão criminosa, o crime mais grave absorve o menos grave. Ok. Então, no princípio da absorção, dos dois modos, crime progressivo, progressão criminosa, desaparecerá o crime menos grave. Só que você precisa guardar bem a diferença entre eles, né? E o qual é o crime progressivo e qual é a progressão criminosa, né? Dentro ainda da progressão criminosa, em que há pluralidade de desígnios, eu tenho o antefactum impunível. O que é o antefactum impunível? O agente pratica um fato anterior que é menos grave. Então, aqui eu tenho o primeiro fato criminoso, né? Pratica um fato criminoso que é menos grave quer dizer que tem pena menor, como meio para chegar ao crime mais grave. Então, aqui ele vai chegar no crime mais grave, que é o fato 2, né? Onde esse fato 2 terá uma pena maior, mais grave. Exemplo, o ladrão viola o domicílio. Quando o ladrão entra no domicílio alheio, ele comete um crime previsto no artigo 150 do Código Penal, que é violação do domicílio. Então, o ladrão viola o domicílio, primeiro fato, ele pratica o fato consistente em violação de domicílio. Por que ele entrou naquele domicílio? Para fazer a subtração de uma bicicleta. Então, aqui vem o segundo fato, o furto da bicicleta. Então, aqui, para furtar a bicicleta, ele entra no domicílio. Então, o crime anterior, que é o menos grave, será absorvido pelo furto, que é o crime mais grave. Aí você poderia falar, Débora, mas isso daí não é a mesma coisa lá do crime progressivo? Não, porque no crime progressivo, ele queria matar. Para ele matar, obrigatoriamente, ele precisou ferir. Então, não tinha como matar sem ferir. Um está numa relação de dependência com o outro. Para matar, tem que ferir. Já no antefacto impunível, não. Para o ladrão furtar uma bicicleta, ele tem que entrar na casa alheia? Não. E se essa bicicleta estiver num parque, estiver estacionada na calçada? Então, não precisa entrar na casa alheia. Então, não há essa relação de dependência, tá? Mas ele precisou, como ele queria pegar uma bicicleta que estava dentro de uma casa, dentro de um domicílio, nesse furto, ele precisou entrar no domicílio, porque ele não teria como furtar a bicicleta de dentro da casa se não entrasse na casa. Então, embora furtar bicicleta obrigatoriamente não esteja ligado à violação de domicílio, neste caso do antefactum, ele teve que cometer um fato anterior, é o ante, o que vem antes, antefactum. Ele teve que cometer um fato anterior, violação do domicílio, para chegar no furto da bicicleta. A violação de domicílio é o crime meio, que será absorvido pelo crime fim. Neste caso, o ladrão responde por um crime, somente o furto da bicicleta. Ele não responde pelo crime do artigo 150, violação de domicílio. O crime de violação de domicílio, ele é um antefacto que não é punível, antefacto impunível, tá? Então, então aqui dentro da absorção vai desaparecer a violação de domicílio, vai responder somente pela bicicleta, pelo furto da bicicleta. E o último aqui, da progressão criminosa, é o pós-facto impunível. O nome aqui já está dando um pouquinho a entender, né? Pós é que vem depois do crime. Então, o que é a situação de um pós-facto impunível?
Então, após praticar o crime, o agente pratica novo ataque ao mesmo bem jurídico. Então, o exemplo será bastante esclarecedor. Vamos supor aqui que um ladrão comete um furto. Quando ele comete o furto, ele viola o artigo 155 do Código Penal. Depois que ele furtou, suponhamos que ele tenha furtado um carro. Ele furta o carro e ele resolve destruir, colocar fogo no carro. Então, o mesmo bem jurídico, o carro, a coisa que foi subtraída, ele a destrói. Então, a destruição veio depois, certo? O que veio antes foi o furto. Primeiro ele furtou, depois aquele carro foi destruído. Ao destruir, eu tenho crime de dano. Então, neste caso, o mesmo bem furtado foi destruído. Aparentemente, o ladrão cometeu 2 crimes. Olha o conflito aparente de normas. Aparentemente, ele violou o artigo 63 e o artigo 155 a despeito do mesmo carro. Furtou e destruiu. Mas não dizem idem. Não pode responder 2 vezes por um crime só. Neste caso, qual o crime que vai ser absorvido? O que veio depois, que é o dano. Neste caso, responderá somente por furto, tá? O crime posterior é o pós-factum, ele não é punível, não se pune o pós-factum nesse caso. Vejam bem que é o mesmo carro furtado, é o carro destruído. Pense que a vítima ficaria sem esse carro, o ladrão furtou e o carro não foi recuperado. A perda da vítima foi um só. Se o carro, depois da subtração, se ele foi destruído, ou se o ladrão levou ele para algum lugar e está rodando nele, de qualquer forma a vítima foi desapossada do seu patrimônio e é um crime só, certo? Então, aqui você percebe, nesses casos, crime progressivo, progressão criminosa, em que aparentemente houve violação de 2 artigos, 2 crimes, e aí eu tenho que usar esses princípios, essas regras, para descobrir qual é o crime correto existente, o crime verdadeiro, e quais são os crimes que serão absorvidos, que irão desaparecer, tá? Então, aqui, ainda temos aqui agora, dentro do princípio da absorção, nós temos o quê? Só revisando. Dentro do princípio da absorção, eu tenho o crime progressivo, né? Eu tenho a progressão criminosa e eu tenho o crime complexo. A progressão criminosa, ela está dividida em 3 partes. Vamos agora ao crime complexo. Eu tenho crimes que são chamados de crimes simples e tenho crimes complexos. Quando eu tenho, vamos colocar aqui um exemplo para vocês, o artigo 121 do Código Penal. Ele contém o núcleo do tipo matar. Esse é o verbo, matar alguém, né? Então, qual é o verbo? Qual é o núcleo do tipo? Matar. Então, aqui só possui um verbo, só possui um núcleo. Quando possui, o tipo penal possui só um núcleo, isso aqui é um crime simples. Diferente do crime simples, é o crime complexo. E o que é o crime complexo? É quando no crime há vários bens jurídicos protegidos. O crime complexo resulta da fusão de 2 ou mais crimes. Exemplo, vamos ao caso, o latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo, o latrocínio está previsto no artigo 157, parágrafo 3º e 2º do Código Penal. O latrocínio é roubo mais morte. Então, dentro do latrocínio, eu tenho a fusão desses crimes, do crime contra o patrimônio, roubo, mais a morte da vítima, homicídio. Então, ele é um crime complexo. O latrocínio resulta da soma da fusão do roubo com o homicídio.
certo? Então, no crime complexo, vamos pensar nesse caso aqui, então. O ladrão foi roubar, 157. Aí ele mata a vítima, 121. Aí eu tenho o artigo 157, parágrafo 3º, que trata do latrocínio. Aparentemente, esse ladrão violou o disposto no artigo 157, que é o roubo, violou o artigo 121 do Código Penal. Será que ele vai responder por roubo e por homicídio? Não. O roubo e o homicídio estarão absorvidos. Ele vai responder somente por latrocínio, porque já tem dentro do latrocínio os dois bens jurídicos, o patrimônio e a vida, que estão lá protegidos, e aí, então é um crime só. Então, nos crimes complexos, né, é bem tranquilo. Nos tipos penais complexos, teremos a fusão de vários crimes e ele vai responder só por aquele crime complexo. Ele não responde pelos outros que integram individualmente. Só a soma, só o resultado dessa fusão. Certo? Pois bem, então aqui foram explicados 2 princípios. Vamos voltar lá na tela inicial só para vocês lembrarem do que eu falei no início da aula, né? Então, os princípios são da especialidade, a lei especial prevalece sobre a geral, ok, trabalhamos. Princípio da absorção, né? O crime mais grave absorve o menos grave. E esse mais grave pode ser o primeiro ou pode ser o segundo, antefacto, pós-facto impunível, né? Crime progressivo, progressão criminosa, crime complexo. Agora, vamos aqui no princípio da subsidiariedade. Então, é o 3º princípio. O que é o princípio da subsidiariedade, né? Também ligado à expressão em latim. O mesmo bem jurídico, então guarde isso, o mesmo bem jurídico pode estar protegido em várias normas, em várias leis. Exemplo aqui, a vida, tá? Eu tenho vários dispositivos legais que protegem a vida. Não é só no 121 do Código Penal, tem outros dispositivos legais. A mesma coisa, o patrimônio, né? Vamos pegar aqui um exemplo, a vida, outro exemplo aqui, o patrimônio. O patrimônio, ele está protegido em vários artigos do Código Penal, certo? Vários artigos. Esse princípio da subsidiariedade, ele lembra uma escadinha. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho o artigo 155, que é o crime de furto. Ele é o primeiro degrau. Acima dele, eu tenho o roubo, que tem uma pena maior. O roubo também é um crime contra o patrimônio. Acima do roubo, eu tenho o latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, latrocínio, que possui uma pena maior, é um dos crimes cuja pena é maior do Código Penal. Então, o patrimônio, ele está protegido em diferentes níveis. O patrimônio, nesse exemplo, está protegido no 155, 157 e 157, parágrafo 3º. Aí, o que eu tenho que olhar aqui, então? Vamos lá. É preciso analisar o fato para saber qual a norma prevalecerá. Eu coloco aqui para vocês 3 exemplos. Esses exemplos, acho que serão bastante esclarecedores. Vamos ao primeiro deles. Tício subtrai a TV em uma loja. Ok. Então, aqui, o Tício praticou o crime de furto, né? Cometeu furto, artigo 155. Quando eu analiso esse fato, eu analiso, isso foi latrocínio? Não. Isso que o Tício fez foi roubo? Não. Então, isso que ele fez foi o furto. O furto é a norma menos grave, tá? O furto é a norma subsidiária. Por que ela é subsidiária? Porque a norma subsidiária, que é a menos grave, ela só é aplicada
quando não couber aplicação de uma lei mais grave, de uma pena maior. Então, quando eu analiso o fato do Tício, nesse primeiro exemplo, o que o Tício fez não foi latrocínio, não foi roubo, nem foi furto. Então, aqui, no primeiro exemplo, né, o Tício vai responder pela norma mais branda, a pena menor. Aqui, então, ele vai responder por furto no primeiro exemplo. Vamos pegar agora o segundo exemplo. No segundo exemplo, Tício, usando grave ameaça, subtrai a TV em uma loja. Opa! Agora ele fez um crime cometeu um crime, né, contra o patrimônio, mas usando de grave ameaça. Aí eu analiso, isso é latrocínio? Não, então não é o caso. Isso é roubo? Sim, isso é o roubo, 157 do Código Penal, certo? Então, aqui, no segundo exemplo, aplica o roubo, que é a norma mais grave. Então, nesse caso, não aplica furto. A subsidiária só será aplicada quando não couber uma lei mais grave, uma pena maior. Então, a subsidiária, ela é o soldado da reserva. Eu só aplico o 155 quando não couber outro artigo de uma pena maior, tá? Ele é o soldado da reserva, é o último a ir para a guerra. Aí eu analiso agora o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, Tício subtrai a TV em uma loja e mata o vendedor. Agora aqui eu tenho uma subtração, que é um roubo, e eu tenho a morte, que é um homicídio. É um crime complexo, e o crime dele é o latrocínio, que é roubo seguido de morte. O crime dele está previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal. Então, nesse caso, eu analiso qual é o crime de Tício no segundo caso. No caso aqui, é latrocínio? Sim. Então, esse é o crime dele. Então, esse aqui é o mais grave. Nesse caso, o roubo é menos grave e o furto é menos grave ainda. Como ele cometeu a conduta mais grave, ele vai responder pelo mais grave. E aí, então, não responde pelos outros artigos. Então, é como se fosse uma escadinha. Eu olho o mesmo bem jurídico protegido em diferentes degraus, em diferentes níveis. Quando eu tenho um fato, eu analiso esse fato e vejo se ele está na regra mais grave. E aí eu vou descendo a escada, se nada for aplicado, aí então aplica a regra menor, a lei menor, a regra subsidiária, a pena menos grave. Então é preciso, sabe, conhecer as leis, né, o bem jurídico, protegido em vários níveis, e aí como eu conheço essa lei de forma ampla, eu conheço o furto, o roubo, o latrocínio, aí eu tenho um fato, um acontecimento. E agora eu vou saber em qual deles que eu vou, qual o artigo que será aplicado. Não posso aplicar todos os artigos, os 155, 157, 157 para terceiro. Nobis idem. O que o Tício fez ao matar o vendedor e fazer subtração da TV é um crime só, é o latrocínio, é um crime complexo. E ele vai responder somente por latrocínio. Ah, Débora, mas ele roubou a TV. Tá, mas o roubo, ele já está dentro do latrocínio. Ah, Débora, mas ele matou o 121. Ok, o 121 já está dentro do latrocínio. Então, ele responde somente por latrocínio, certo? Aqui, então, nós vimos o terceiro princípio, que é o da subsidiariedade. Na regra da subsidiariedade, a lei primária, que é a lei principal. A lei principal prevalece sobre a subsidiária, que é a menos grave, que é o soldado da reserva. Então, qual que desaparece? A menos grave. Para isso, para eu saber qual aplicar, eu tenho que analisar o fato e comparar com as leis existentes e ver aonde que o fato se encaixa, certo?
e os artigos eventualmente violados, os artigos subsidiários, eles desaparecem para ficar somente a regra principal, a lei principal. A lei principal é aquela que tem a pena maior. A lei principal é a mais grave. E ela prevalece sobre a subsidiária, que é a menos grave. Tá? Muito bem. Aqui, então, o princípio da subsidiariedade. Um outro detalhe importante é que a subsidiariedade, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Nesse exemplo que eu dei para vocês, esse exemplo aqui é uma subsidiariedade tácita, porque a lei não me diz que aplica-se essa regra, se o fato não constitui crime mais grave. Mas se eu for, por exemplo, no artigo 132 do Código Penal, que é o crime de perigo comum, ele vai dizer lá: aplica-se este artigo se o fato não constitui crime mais grave. Então, o 132 é expressamente uma norma subsidiária. O crime de perigo comum só será aplicado se o fato não constituir crime mais grave. O próprio legislador já diz, a subsidiária é o mais fraco, só aplica se não constituir, se o fato não constituir crime mais grave. Quando a lei fala isso expressamente, eu estou diante da subsidiariedade expressa. Outras vezes eu vou usar esse mesmo raciocínio, como eu usei aqui no roubo e no latrocínio, aplicando as mesmas regras, só que aí é um raciocínio da subsidiariedade sem estar previsto expressamente, né? É um conteúdo doutrinário que eu preciso conhecer, a teoria eu preciso conhecer, os princípios, e aí então eu uso a mesma regra da expressa, só que dessa vez o legislador não me deu essa colher de chá, e eu tenho que usar as regras do princípio da subsidiariedade para poder chegar à mesma conclusão da subsidiariedade expressa. Bom, o último princípio é o princípio da alternatividade. O que é ele? Ocorre quando um tipo penal contém 2 ou mais núcleos, certo? 2 ou mais verbos. Aqui eu trago para você o exemplo do tráfico de drogas. Tráfico de drogas é a Lei 11.343. O artigo 33, ele nos traz 18 verbos. Então, ele tem o verbo importar, exportar, remeter, preparar, enfim, 18 verbos, né, que o traficante pode flexionar. Esse tipo penal, ele é alternativo quanto à conduta, tá? Então, eles são alternativos quanto à conduta. Por quê? Porque são 2 ou mais verbos. Eles possuem conteúdo variado, são vários verbos. Eles são chamados crimes de ação múltipla. O que acontece nos crimes alternativos, os crimes de ação múltipla, de conteúdo variado? Aí eu trago aqui para você primeiro uma observação. Se flexionar mais de um verbo no mesmo contexto, é um crime só, ok? Para isso, é preciso analisar o fato. Então, tem hora que você tem que analisar a lei, princípio da especialidade. Tem hora que você tem que analisar o fato, princípio da absorção, subsidiariedade, alternatividade. Um exemplo aqui bastante tranquilo. Vamos supor que Tício adquire. Então, quando o Tício vai lá e compra a droga, então ele vai flexionar o verbo adquirir. Então ele adquire a droga, ele guarda a droga. Então, ele flexionou agora o verbo guardar. E ele vende a droga. Agora, ele flexionou o verbo vender. Então, oferece, prescreve, fornece ainda, cadê aqui? Bom, ministra, entrega, consumo, fornece, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender. Então, aqui nós temos que ele flexionou 3 verbos, o verbo adquirir, o verbo vender e o verbo guardar. Aí poderia se falar, professor, ele cometeu 3 crimes. Não. No mesmo contexto, vamos pensar que ele tenha comprado maconha. A mesma droga comprada, ele comprou a droga, levou para casa, guardou,
depois foi lá na rua e vendeu. Isso é no mesmo contexto. Então, qual é o crime dele? Ele tem um tráfico de drogas. Um crime só, crime único, certo? Porque foi dentro do mesmo contexto. Preste atenção nessa expressão. Agora vamos pensar que isso o Tício fez no dia 1º de abril. No dia 5 de abril, ele vai lá, adquire outra droga, guarda também, e depois ele vende também. Então, aqui eu tenho mais um tráfico de drogas, tá? O primeiro crime já estava consumado, e aí ele cometeu 2 crimes. Um no dia 1º de abril e outro no dia 5